Nós vamos agora conversar com o Dr. Marcelo Sobreira, que tem conhecimento desde quando começou essa questão do coronavírus, que nós resolvemos conversar com ele, para todo dia ele trazer informações. E nós vamos, nesse instante, conversar com ele aqui. Nós estávamos aguardando sua participação, sua ligação. E vamos agora. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor fizesse um relato de hoje do coronavírus no estado do Ceará. Bom dia a todos e a todas, ouvintes da Rádio Jornal FM de Iguatu. João, hoje temos confirmado no estado do Ceará 359 casos de coronavírus, todos com exames laboratoriais confirmados pelo laboratório LACEN, sendo 338 destes casos em Fortaleza e 21 casos no interior do estado. Cidades como Sobral, Juazeiro, Aquiraz, Caucaia, Maracanaú, Quixadá, Mauriti, Fortim, Itaitinga, Maranguape, são as cidades do interior que foram constatados casos e confirmados. Mas Aquiraz e Sobral são os municípios com mais casos no interior, sendo 7 em Aquiraz, que é na região praticamente metropolitana de Fortaleza, e 5 em Sobral. Os demais municípios é 1, 2 casos. Destes 359 casos confirmados, 5 pessoas foram a óbitos, todos de Fortaleza. Foram 3 homens e 2 mulheres, todos com idade entre 65 anos e 85 anos. E que todos tinham doenças pré-existentes, tinha outras doenças além do coronavírus. E quando foi contaminado pelo coronavírus, ficou mais susceptível e realmente ter mortes, né? Destes 359 casos confirmados no Ceará, 27 casos estão internados ainda na rede hospitalar, 10 estão em enfermarias e 17 em UTIs. 10 pacientes já receberam altas, fora esses 27, que chegaram com o coronavírus e estão em casa e já se curaram, mas estão em quarentena também, porque ainda pode realmente ter recaídas. É esse o quadro no Ceará. O quadro é de muita expectativa, o quadro ainda é de muito cuidado, não só no Ceará, como no Brasil de um modo geral, né? Porque tem-se pessimista expectativa de, na primeira quinzena de abril, esses casos virem muito a subir. Doutor Marcelo, como é que você está vendo o quadro de contaminação em Iguatu, de acordo com as últimas informações? Quando se vê o quadro de Iguatu, como você mesmo pergunta, existem hoje 12 casos aguardando confirmação de Iguatu no laboratório do governo do estado, o LACEN. E até o momento a Iguatu não tem nenhum caso positivo, pelos exames que foram feitos. Iguatu já mandou alguns exames para o LACEN, mas nenhum dos casos que foi enviado para Fortaleza deram positivos. Mostra que as pessoas estão seguindo as recomendações da saúde no município. E é bom que continue assim, até este vírus dar uma trégua e diminuir esta infestação. Os epidemiologistas, né, que são os que estudam muito essa questão do vírus, acreditam que a maioria dos casos deverá acontecer no Ceará, não só no Iguatu, entre a primeira semana de abril até o dia 20 de abril. Mas isso são perspectivas. Por isso, essa semana que se inicia será crucial na manutenção das recomendações do isolamento social. Aquelas pessoas que estão em isolamento social, jovens e adultos, que permaneçam, porque pode ser muito importante para uma possível infestação posterior. Não termos uma infestação aí na frente. E é por isso que devemos continuar no isolamento social o máximo possível durante os primeiros dias desta semana, até o fim da próxima semana. Sei que alguns podem estar aí dizendo: como estamos sem casos confirmados no Iguatu, se um médico da cidade já comunicou sua possível contaminação e as estatísticas aparecem como zero? Primeiro, esse médico ele fez uma tomografia para avaliar, porque não conseguiu realizar o exame de laboratório que garante a confirmação. E isso não entra nas estatísticas, porque tomografia não confirma, ela suspeita, ela dá indícios. Como ele não conseguiu fazer o exame de laboratório, ele foi para a tomografia como médico, e a tomografia deu sugestivo que ele poderia ter contraído o coronavírus. E isso não entra nas estatísticas do município, porque não é exame de tomografia que entra nas estatísticas municipais. E sim, o exame feito no laboratório
público ou privado, que garante realmente modificar as estatísticas. Mas precisamos ter cuidado, mesmo depois de tudo isso, porque tudo leva a crer que ele esteve com o Covid-19, o médico e sua família. E isso pode levar à contaminação de outras pessoas. E isso pode começar uma contaminação comunitária. O que é contaminação comunitária? Ninguém sabe quem tem, nem de quem pegou, e nem aonde pegou. Como estou dizendo, isso pode levar a uma possível contaminação comunitária. Não quer dizer que já tem essa contaminação, para as pessoas não pensarem que estou colocando medo nas pessoas, sim, estou colocando um alerta. É bem diferente. Com este caso isolado do médico, não dá para confirmar esta contaminação comunitária. É necessário ficarmos em alerta, todos em Iguatu. Se aparecer outros casos, aí a gente tem que acender a luz vermelha, para termos cuidado de mais pessoas não pegarem a infestação. Vamos torcer todos para isso não acontecer e continuar seguindo as recomendações que a saúde está pedindo. Até porque o vírus não é só de pobre, e sim de todos. E a classe de saúde do Ceará, ela tem sido muito afetada com este vírus. Tem esse profissional, mas suspeita-se já de outros. E esse foi o grande problema na Itália. 50% dos profissionais da saúde foram acometidos. E no final faltou profissionais para atender as pessoas que adoeceram. Porque quem está na saúde é que tem mais possibilidade hoje de contrair, porque está em contato com muitas pessoas. É por isso que nós temos que preservar ao máximo os nossos profissionais da saúde de uma contaminação. É muito importante ressaltar, neste momento, que todos que trabalham na saúde, ou que têm acima de 60 anos que não trabalham, não deixem de se vacinar agora, a vacina H1N1. Porque esta gripe influenza também causa muitas mortes. E às vezes se confunde com o coronavírus. Essa vacina é importantíssima as pessoas aderirem e fazer parte, procurar se vacinar. Doutor Marcelo, os cuidados têm sido feitos muito para idosos. E os mais jovens? Não existem casos? Ou não precisam as pessoas mais jovens de tantos cuidados? Mas também não podemos pensar que somente idoso pode contrair a doença. O percentual de pessoas com idade de 20 a 49 anos é a faixa que mais se contaminou no Ceará. São 214 dos 359 casos existentes. Só que muitos destes não têm grandes complicações, não têm doenças pré-existentes, mas eles podem contaminar os mais velhos, que é os que são mais fáceis de ter uma complicação de saúde, por a sua baixa imunidade ou por outras doenças pré-existentes. O índice de mortalidade dos que têm mais de 60 anos hoje é 8% no Ceará. Ou seja, mesmo os idosos contraindo menos, quem está contraindo mais são os jovens, os idosos que se contaminam morrem com mais facilidade, enquanto que os jovens contraem, mas ficam bons. Ou seja, é preocupante porque são os jovens que entram em casa e às vezes levam para os idosos. Por isso, nesse pedido geral que vai do governo federal ao governo municipal para as pessoas se manterem em casa no isolamento social. Ou seja, o foco principal hoje ainda é a capital. Temos que levar em consideração que em Fortaleza tem pacientes com mais facilidade de realizar os exames para confirmar. Então ele faz com mais facilidade aqui em Fortaleza do que em qualquer cidade do interior. E isso aumenta as estatísticas. Em muitos casos no interior está na fila de espera para ser realizados os exames. Levando em consideração que é em Fortaleza que chega milhares de turistas, ou chegaram milhares de turistas infectados da Itália, da Alemanha, de Roma, de Portugal e da China, né? E isso fez com que houvesse uma infestação maior na capital. Para a gente concluir, a gente vê direto a questão dos números de casos suspeitos no Iguatu. Eu pergunto ao senhor o seguinte, por que tanta demora para realizar o exame desses pacientes suspeitos aqui no Iguatu, aí no LACEN, quer dizer, que é o Laboratório Central, aí em Fortaleza? Até a data de ontem foram realizados 4.664 exames para o diagnóstico pelo Covid-19 no Ceará. Deste, 372 foi confirmado, 2.262 foi descartado. E ainda existe 1.840 pessoas aguardando o resultado que está em análise, porque está levando em média 15 dias para liberar esses exames.
Grande parte das amostras foram realizadas pelo laboratório do governo, chamado LACEN, e pouco mais de 800 amostras dessas foram feitas por laboratórios particulares, porque a rede particular ainda está fazendo muito pouco, por falta de reagentes, que deverá melhorar agora no início da semana de abril, a fazer mais exames e auxiliar até mais os órgãos do governo. As amostras feitas no laboratório particular deu um índice de positividade maior do que as amostras realizadas pelo laboratório do governo. E isso é normal, porque normalmente as pessoas que procuram laboratórios particulares são as pessoas que já estão com muitos sintomas. Temos hoje aqui em Fortaleza, no LACEN, no laboratório do governo, aguardando resultados, 68 municípios mandaram amostras para cá e enviaram exame de suspeitos de caso. Iguatu tem 12 pacientes suspeitos e aguardando estes exames. Isso não quer dizer que esses pacientes estejam com coronavírus, eles têm suspeita. O município está fazendo um papel de encaminhar o suspeito para preservar as pessoas que não têm para não contrair. E o que todos os municípios estão fazendo, e está correto. Alguns perguntam, e por que não se age politicamente para liberar estes resultados, para sabermos logo e evitar contaminar outras pessoas? Porque o critério não é político na liberação dos exames e para fazer esse exame, e sim técnico. Tem deputado que está esperando o exame há 12 dias. Tem muitas pessoas esperando há vários dias. Porque a prioridade são os casos idosos. Quem é da saúde, o profissional que é da saúde, ele tem prioridade na realização do seu exame. Se tem doença pré-existente, aquelas pessoas mais idosas que têm uma doença pré-existente que pode levar à mortalidade. Os sintomas e os pacientes que estão internados, que chegam e estão internados. Então a prioridade para realizar os exames são desses, e que são muitos. O LACEN, que é o laboratório do governo, repetido, faz por dia 320 exames e ampliou sua capacidade recente, que era só de 120, porque a universidade e outros órgãos estão ajudando. O problema é que entra de pedir 500 pedidos por dia, entra 500 pedidos de exame por dia, encaminhado pelos municípios de um modo geral, do interior e de Fortaleza. E hoje tem 2.000 na fila da espera para que sejam realizados esses exames, fora os 500 que entram todo dia. Mas tudo isso vai melhorar a rapidez do diagnóstico quando a rede privada e pública começar a realizar o teste rápido, que acontecerá em breve, ainda no mês de abril. Nós acreditamos que agora no mês de abril os reagentes que foram importados cheguem ao Brasil, cheguem ao Ceará, e não só a rede pública fazendo isso, mas a rede privada auxiliando a rede pública, que com certeza nós teremos a agilidade no resultado desses exames. O que nós aconselhamos no momento é que todos permaneçam em casa. Não tem outro remédio no momento para isso. E vamos aguardar passar esse pique que se espera, que é a primeira semana do mês de abril. E se a gente permanecer em casa nesse período, com certeza nós deveremos ter pouquíssimos casos, e é assim que esperamos. Um grande abraço a todos.